Então vamos lá, continuação. Então a gente vai continuar aqui, ó, no método Hoffman, que é o mais utilizado. É o top de linha aqui dos laboratórios. Tá? Vou até colocar aqui pra ficar legal aqui nossa lousinha mágica. Pra não esquecer que esse é um dos mais utilizados no laboratório, na escola. Que é o que detecta o maior número de parasitas e... Deixa eu pôr maiúsculo. Ovos, cistos e formas adultas. Porque a gente acaba vendo isso na própria diluição, tá? Então, vou deixar aqui esse quadrinho para a gente lembrar de todos os que a gente vai falar, esse é o mais usado. Tá bom? E aí, como que é que a gente faz? Esse, gente, vocês têm que saber. Eu vou até grifar tudo, porque assim, vamos dizer assim, esse aqui, como ele é o mais utilizado, a gente vai cobrar até vírgulas na prova, vamos dizer assim, nas atividades. Por quê? Tem que saber. Quem não sabe fazer um Hoffman, meu filho, não vai conseguir trabalhar por aí. Porque é o básico, né? É o mais utilizado, é o básico. Tem que saber. É o clássico. Até sublinhar aqui. Então, é aquele que vocês fizeram. É que vocês não perceberam que vocês estavam fazendo um método, mas vocês estavam, né? Não estavam fazendo por fazer. Não era uma coisa caseira, vamos dizer assim, né? Que a gente aprende olhando e copiando e não seguiu nada. Não, a gente está seguindo um estudo. Então, o que tem que saber? Sempre o material que vai usar. No caso, a gente não usou o beck, a gente usou um copinho plástico. A gente usou uma espátula, que na verdade foi um palito de sorvete. A gente usou gaze. Tamis é a peneira. A gente usou a taça de sedimentação espontânea. A pipeta de Pasteur foi o canudinho adaptado, mas tem a pipeta de Pasteur na escola. Lâmina, lamínula, microscópio lógico e o Lugol para fazer a coloração. Aí a gente pega uma pazinha, ó, 2 a 5 gramas, a gente fez isso, colocou, né? Só que a gente faz uma adaptação lá e fez aquele pirulito que a gente fala, né? Com a gaze de rolo, a gente corta aquele pedaço e põe as fezes ali dentro, enrola no palito para já dar uma filtrada no sedimento, na sujeira das fezes, né? E aí a gente diluiu com um pouquinho de água da torneira mesmo, coou na peneirinha com mais gaze, né? E a peneira foi montada de forma a ficar em cima do cálice. E aí no cálice, né, que é a taça de sedimentação, a gente deixou escorrer a parte filtrada, tá? Só que a gente não deixou 24 horas. A gente adaptou, usou esse aqui, ó. Então na aula a gente usou esse, tá? Por quê? Vocês foram levar aquilo para o tubo cônico e foram centrifugar, né? Então a ideia, aqui tá adaptado, aí você tem que, ó, completar com água, né, no cálice talvez, se tiver pouco, ou depois transferir para um cônico para conseguir centrifugar, tá? Aí, ó, e centrifugamos e conseguimos fazer a coloração e levar ao microscópio. Então tá falando assim, ó, eles têm, tanto um como o outro, até a capacidade de ser específico para Schistosoma mansoni, mas, né, ele é altamente eficiente de todos os cistos protozoários e ovos de emintos, tá? Então, aqui tá modificado, ele tá até um pouquinho mais cheio de detalhes conforme a gente fez na aula. Na aula a gente mais se preocupou com sedimentar rapidamente, né, com o auxílio da centrífuga. E o Faust colaboradores é que tem uma pessoa e mais algumas outras que ajudaram nos estudos posteriormente e foram adaptando e conseguiram chegar a esse método. Então a gente vai grifar o que é de diferente, porque vocês vão ver que ele tem muito a ver com o Hoffman, só que tem uma solução que a gente usa aqui, ó, que é a de zinco, que ela aparece também a alça,
que ela aparece para auxiliar esse método. Então, quando a gente está fazendo a diluição, ó, fazendo a filtração, aí a gente coloca no cônico, ó. Quando a gente coloca, a gente preenche, olha lá, coar, suspensão em gás e um tubo cônico enchendo até a marcação de 10 ml. É o que vocês já fizeram. Centrifugar por 1 minuto, né? Suspender. O sedimento é você agitar lá no cônico, aquela parte de baixo do tubo, para sair aquele botãozinho que fica ali embaixo. Agita, agita, agita. Aí você faz essa lavagem de ficar colocando água, centrifugando, jogando fora o sedimento, o sobrenadante, desculpa, ressuspendendo o sedimento de 3 a 4 vezes. Então, toda hora você vai preencher com água, chega no 10, vai lá, centrifuga 1 minuto. Volta, despreza o sobrenadante na pia, que é aquele movimento que a gente faz com o cônico, assim, ó, rapidinho, lembra? Despreza o sobrenadante. Volta, vai ficar um pouquinho aqui, vai ficar meio preso. Aí você agita assim, bastante. Aí agitou, coloca mais água, 4 vezes. A gente vai fazer isso no laboratório. Na última, a gente vai colocar, de vez completar com água, a gente vai completar com zinco. Essa solução diluída. E aí vai ficar assim, bem na boca. A gente tem que chegar na boca do tubo cônico, que a gente vai ver a linha d'água ali em cima. Quando a gente chegar nessa fase, né, a gente vai pegar a alça, vai dobrar ela em L, aquela alça que vocês usam em micro, e vai tentar pegar aquela parte, né, daquela linha d'água e montar a lâmina com aquela linha d'água, aquela gotinha que fica em cima da superfície da água. E aí vai fazer a lâmina, como a gente já conhece, ela é específica, ó, vamos grifar aqui, para esses tipos de ovos. Então, por exemplo, se perguntar numa atividade ou na prova, qual a diferença do método de Faust pro de Hoffman? Vocês vão conseguir perceber que existe uma substância, vocês podem colocar que existe uma substância que é colocada mais, centrifuga-se mais vezes, né? Ou se eu perguntar para que ele é específico para quê, vocês podem falar Giardia lamblia, Ancylostoma duodenale, né, catara-americanos, Acilis lumbricoides e Hymenelepis nana, e aí vai, tá? MIF, que é aquele que a gente viu a abreviação lá em cima. Na apostila, né, quer ver? No início aqui, ó, quando a gente viu os tipos de, o que ele tem? Mercúrio, iodo e formol, tá? Então, ó, ele já fala aqui que ele, ó, auxilia, melhora a coloração, né? Então, ele é uma substância que já ajuda a diferenciar a coloração. Então, a amostra já vem com esse corante, já vem com esse corante, ou esse conservante. Então, aí já começa a diferença, né? Mercúrio, iodo e o formol. Mas a gente vai usar, além disso, uma outra solução, que é acetato de etila ou éter. Às vezes dá para fazer no laboratório, às vezes não dá, por causa desse éter, que a gente depende do material de química para fazer as nossas também, né? Então é um material que a gente vê que a gente mais usa na escola, a gente compra, porque é difícil de comprar esses materiais, gente, puro. Até o álcool puro é difícil. Tem que ter uma documentação lá na escola, né? E aí é mais ou menos o restante, ó. Então vai fazer também coletar as fezes, né? Homogeneizar, vai transferir para um tubo cônico as fezes, é bem diferentinho, né? Porque ele já tá, lembra que já tá conservado, diluído? Então já tá meio adiantado aí o processo de diluição. Não vamos diluir no laboratório, a gente vai só transferir. Então, ó, a gente vai acabar transferindo e vai acrescentar o acetato nessa diluição, fechar o tubo e agitar. Então, o tubo cônico agitando, depois centrifuga, aí pega um bastão e tira os detritos, né? E tirar a camada de detritos, que é a superfície que fica, desprezar o líquido, limpar com algodão as paredes do tubo, né? E deixar de boca para baixo, em cima da lâmina, tá? E aí a gente faz a coloração e coloca no microscópio. Então, esse aqui tem que fazer para a gente ver como fica essa última etapa de depois que centrifuga, né? A gente pega um bastão de vidro, acho que você já deve ter visto,
e tira e limpa um pouquinho a parede do tubo, dá uma higienizada, porque depois a gente vai fazer uma decantação, vamos dizer assim, né? Aí a gente vai tentar adaptar ele, nem que se a gente não tiver o éter, a gente faz com outra substância, pra gente ver só o método, só pra mexer e fazer o referencial, tá? Então aqui eu queria que vocês se preocupassem em saber o método, porque ele é bem diferente dos dois de cima, né? E por que que ele é usado. Olha lá, pesquisa de ovos também, em especial os leves. E ele tem uma vantagem incrível, porque o éter vai ajudar a eliminar toda a gordura da amostra, tá? O último da lista, Cato e Cates, no caso é página 26, tá? 27, desculpa. Na minha é 27, né? Aqui também é, aqui. E aí, o que que vai? Ele também bem diferentinho, né? Esse aqui a gente não consegue fazer no laboratório. Então, a gente vai ver o que é de diferente aqui para entender. Por que não consegue fazer? Por causa isso aqui, ó. Papel celofane confeccionado com lâminas, né? Lamínulas preparadas com glicerina e verde malaquita. Uma época a gente conseguiu o verde malaquita, que é um tipo de corante que foi diluído. Depois a gente não conseguia mais celofane, que é um específico. E aí foi ficando difícil. Cada ano era difícil, há uns 3, 4 anos que a gente está tentando adaptar essa técnica e não está conseguindo por essas questões. Mas a gente tenta fazer, a gente faz assim às vezes, só para entender diferenciação, tá? E aí tem então a tela metálica com orifício de 200 microlitros, é isso aí a gente tem lá. Cartões plásticos ou papel com orifício no meio de 6 milímetros, também umas plaquinhas que tem lá. E a gente consegue até adaptar, mas é difícil de fazer esse aqui. Então, ó, ele é para ovos de xistossoma. Então, os ovos de xistossoma e outros eumintos é aquele que tem espícula, né, que tem aquele espinhozinho. E a técnica como é? Cobrir a tela metálica com as fezes. Aí pelos orifícios, teoricamente, vai passar os ovos e uns detritos menores. Aí com o palito a gente raspa o que fica ali nessa malha e preenche todo o cartão. E aí deve ser colocado sobre uma lâmina, nivelado com o palito, retira o cartão, deixa as fezes lá. Com a lamínula de papel celofane, que é uma lamínula especial, como a gente falou aqui em cima, a gente cobre, né? Inverte a lâmina sobre um papel absorvente e faz uma compressão para que aquilo extravase e retire o excesso. Aí vai ter que esperar 2 horas para fazer a leitura, tá? Então, o número de ovos contados multiplicado por 24 corresponderá ao número de ovos por grama de fezes. Então, eu não vou cobrar esse método como uma descrição, só se a gente fizer. Aí a gente volta aqui e vê a relação disso para estudar teoricamente para a prova. A gente vai falar mais ou menos ele por cima, tá bom? O material que usa, principalmente essa lamínula feita de malaquita e para que serve, tá bom? Então eu vou finalizar aqui a gravação, mas a ideia é que vocês, se tiver dúvida,